E aí, galera, segunda-feira é dia de Fluminense jogar o Mundial de Clubes semifinais. O Fluminense buscando o seu primeiro título de Mundial, é sua primeira participação. Então, o Fluminense ainda não tem aquela experiência toda em Mundial de Clubes, mas a equipe vem muito forte para enfrentar a equipe do Al Ahly do Egito. Vamos ter aí uma grande partida entre as duas equipes, né? E o Fernando Diniz já tem preparado a equipe, já treinou, fez alguns treinamentos lá na Arábia Saudita e o Fluminense está preparado para poder jogar a semifinal do Mundial de Clubes. A partida tem início 3 horas da tarde dessa segunda-feira. Muitos torcedores reclamando do horário, 3 horas é ruim, tem que entender que é o fuso horário lá da Arábia Saudita, não tem nada a ver com o nosso fuso horário, né? Nem a TV aqui do futebol brasileiro tem esse poder de definir o horário dos jogos, né? Claro, se tivesse, acredito que o jogo seria em outro horário, né? 3 horas da tarde, muitas pessoas trabalhando, mas eu acredito que o torcedor vai estar torcendo aí para o Fluminense. Nesta segunda-feira, olha o John Kennedy aqui no nosso telão. Teremos a estreia do Flu no Mundial de Clubes. Partiu a Arábia Saudita com André Linares, que traz as informações do tricolor e muito mais. Fala, Linares! Os filhos de Marcelo chegaram à Arábia Saudita para acompanhar de perto o pai em seu 5º Mundial de Clubes. Agora com a camisa do Fluminense, que estreia no torneio nesta segunda-feira. Todos os 23 jogadores relacionados treinaram nos 4 dias desde a chegada, o que dá a Diniz a possibilidade de repetir o time que foi titular na final da Libertadores. Parece que não quer chegar esse dia, mas chegou. Depois da Libertadores, da final, foi um momento aí no primeiro momento de comemoração, de celebração, mas logo em seguida de preparação de todo mundo para poder chegar aqui em boas condições. O time chega com todo mundo à disposição e muito bem preparado para poder fazer bons jogos. Fernando Diniz e sua comissão técnica já vinham mapeando o Al Ahly e, claro, acompanharam de perto no estádio King Abdullah a vitória sobre o Al Ittihad. Outro fator para essa semifinal é que o campeão da Libertadores chega em final de temporada depois de 70 jogos nesse ano de 2023, enquanto o campeão africano está na metade da temporada. Eu, sinceramente, não sei em que ponto que isso pode pesar. O cansaço eventual que a gente tem por conta do desgaste da temporada inteira, ele é suprimido pela imensa vontade que a gente tem de estar aqui. A gente tinha assistido 7 jogos do Al Ahly e 7 jogos do Ittihad. Então, esse jogo no estádio foi só mais um. Eles têm uma base muito forte, é um time que mexe pouco, um jeito de jogar muito consistente, jogadores muito bons, um time extremamente popular no Egito, com uma torcida gigante. 4 anos atrás, Keno jogou no Pirâmides do Egito e conhece a força do Al Ahly, que disputa o Mundial pela 9ª vez. Tive 2 jogos contra eles quando estava no Egito e vi que eles competem muito, é um jogador que não desiste nunca. Eu também acompanho o jogo deles, eles têm um time muito forte, um contra-ataque muito rápido. Gut vorbereitet. Wir denken, dass wir morgen für dieses Halbfinale auch gut spielen können. Wiederum ist natürlich auch Fluminense ein Verein, der viele Erfolge gefeiert hat, der natürlich auch alles unternehmen wird, damit sie nicht jetzt nach einem Spiel schon wieder nach Hause reisen möchten. Dementsprechend erwarte ich ein enges Spiel. Quem vencer estará na final na sexta-feira contra o ganhador do jogo Urawa Reds e Manchester City, que será na terça. E a gente não está pensando na final, nós estamos pensando no Al Ahly, estava pensando no Al Ahly e no Ittihad. Então a gente está um mês pensando, e também mapeamos o time do Auckland, que jogou contra o Ittihad. Então a gente está extremamente focado na semifinal. E mesmo com toda a distância entre Rio de Janeiro e Jeddah, o Flu carrega um grande trunfo de 2023. A simbiose que o time criou com a torcida talvez seja o ponto crucial do Fluminense nessa temporada. Mesmo que fisicamente não tenha o mesmo número de torcedores que teve no Maracanã em muitas ocasiões, a gente sente a força da torcida que nos acompanhou tão bem nesse ano. Tá aí o adversário do Fluminense, tá na sua 9ª participação em mundiais de clubes. É o time com mais partidas, 23. Foi 3 vezes eliminado nas quartas, avançou até as semifinais 6 vezes. Melhor colocação foi no 3º lugar em 3 anos, 2006, 20 e 21. Nunca venceu um brasileiro em semifinal, mas bateu o Palmeiras na disputa de 3º lugar em 2020.
3-2 nos pênaltis, o Palmeiras, que já era comandado pelo Abel Ferreira, ainda no início de trabalho, mas é um time bastante perigoso. Mauro Naves corre demais, né? É uma parada dura para o Fluminense, né? Eu achei que ele não ia passar, porque fiquei olhando para o outro lado e vi Benzema, Romarinho, Kanté, Gadiardo como técnico. Falei, pô, essas estrelas vão conseguir vencer. Mas não, do lado de lá tinha um Al-Ahly organizado, veloz, com muita vontade. Foi justíssima a vitória. Pode ter sido grande demais, enfim, tivemos pênaltis perdidos e tal, mas achei justíssimo e mostrou, e o Diniz sabe muito bem disso, que é um time que vai dar trabalho. Não tem aquela de achar que o time brasileiro fosse quem fosse, né? Porque o Fluminense está lá, não. E mesmo com esse retrospecto de nunca ter passado, etc., acho que, como diria Oswaldo Pascoal, é osso. Eu poria aí, claro, vou torcer para o Fluminense, time brasileiro, evidentemente, quero que passe, que o Cano tenha as chances de guardar, mas vai ser um jogo muito interessante pela velocidade e a entrega. Os caras vão com muita vontade do outro lado. Tem a história física também, a gente viu aí no boletim, é um time mais descansado e está mais jogado, né? Já jogou 2 ali no Mundial, né? Já jogou 2. E, por outro lado, o Fluminense está mais treinado, talvez até mais descansado. Em temporada, o Fluminense está no final, eles não estão no final da temporada. Mas para o Mundial, para um recorte recente, eles talvez se desgastaram mais, né? 2 jogos e o Fluminense não. Mas aí eles estão mais jogados. E é um time organizado. Vai ser um jogo muito legal de se ver. 2-0 Fluminense, 2 gols do Cano, mas vai ser difícil. Nessa temporada no Egito é assim, meio do ano, né? Então tá na metade da temporada. Perdeu um jogo só. 7 vitórias, 7 empates, 1 derrota, Breler. É um time muito equilibrado defensivamente. O Marcel Koller, o técnico suíço, é um cara que preza por essa organização, por esse equilíbrio defensivo. Então, nesse aspecto, eu vejo que para o Fluminense foi até pior enfrentar o Al-Ahly do que o Al-Ittihad, porque o Al-Ittihad ainda está em construção, por mais que, como o Mauro ressaltou, tenha mais talentos individuais, como coletivo praticamente não existe. O Marcelo Galhardo ainda está tentando encontrar. Então, para mim, o Fluminense acabou pegando o pior adversário possível. E até por isso não vejo o Fluminense como favorito. E até muita gente vai dizer, poxa, mas o Al-Ahly, um time egípcio, nunca eliminou um time brasileiro em semifinal de Mundial. Mas o Al-Ahly é o time que está sempre aí, está batendo. E uma hora quer buscar uma final. É a 4ª semifinal consecutiva do Al-Ahly. Em termos de competições internacionais, o Al-Ahly tem mais casca que o Fluminense. Vai ter mais torcida. Mais torcida. O Al-Ahly tem até mais receita que o Fluminense. É um time que fatura muito, justamente por ter uma torcida gigantesca. Então vejo que vai ser um jogo muito equilibrado, sem favoritismo. E o Fluminense precisa entender isso. Precisa entender o tamanho do jogo, o tamanho do adversário do outro lado, respeitá-lo muito. E até por isso, né, por saber a grandeza, por saber que é um time 11 vezes campeão continental na África, saber que uma derrota não é o fim do mundo. Uma derrota do Fluminense para o Al-Ahly está longe de ser um vexame. Não será um vexame. Então, é jogar o jogo e entender que vai ser um confronto equilibrado, que do outro lado tem um time muito respeitável. E isso foi o trunfo do Fluminense. Contra a Olímpia, contra a Internacional, na final contra o Boca, por mais que fossem times mais cascudos, o Fluminense respeitou isso, respeitou o adversário que estava do outro lado, impondo sim sua forma de jogo, mas em nenhum momento deixando a euforia tomar conta. Então, se estiver nessa página, entendendo que vai ser um confronto equilibrado, eu vejo que o Fluminense tem jogo. E com o mesmo time da final, né? Tudo indica, quer dizer, chegou lá todo mundo muito bem, havia um problema com o Samuel Xavier, está resolvido. Então, tudo indica que vai começar a partida com o mesmo time que começou a final da Libertadores, ou seja, aquilo que o Diniz considera que tem de melhor. E aí, o Fluminense com posse de bola, quero saber como vai ser esse encaixe do jogo, né? A tendência é essa, o Fluminense com posse, mas o Al-Ahly é um time talhado para contra-atacar. A gente viu isso contra o Al-Ittihad. Tem jogadores rápidos, o Percital, por exemplo, um atacante sul-africano que puxa muito contra-ataque. Então o Fluminense vai precisar se precaver disso, ter a bola, mas muito atento com essas saídas em velocidade do Al-Ahly. Nesta segunda-feira, a estreia do Fluminense, será que teremos a decisão contra o poderoso Manchester City ou o Al-Ahly chegará lá?
Enfim, a resposta não tardará, como diria o poeta. Vamos lá, olha, a gente segue com o Sport Center ainda. Galera, isso aí, Fluminense segue essa expectativa de conseguir o seu primeiro título do Mundial de Clubes. Teremos um jogo aí bem difícil para o Fluminense contra a equipe do Al-Ahly, na minha opinião, vai ser jogão, né? Vamos acompanhar tudo desse jogo aqui, vamos trazer também vídeos também de pós-jogo do Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes, né? Vamos aguardar para ver se o Fluminense vai conseguir chegar a essa tão sonhada final contra a equipe do Manchester City também, que joga a semifinal, né? Claro, Manchester City é sempre favorito, a equipe europeia sempre favorita na final. Na história, não lembro de ter visto, pelo menos eu, de ter visto uma equipe europeia nesses últimos anos fora de uma final de Mundial de Clubes, né? E o Fluminense não deve ter muito mistério na escalação, né? Fábio, Samuel Xavier voltando ao time titular, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Martinelli, Paulo Henrique, Ganso, John Arias, Keno e Cano. Esse é o time do Fernando Diniz, é o time que costuma ser titular, né? Esse time é o time que joga regularmente aí com o Fernando Diniz, jogou a temporada toda, então não tem mistério nenhum do time do Fluminense para esse Mundial de Clubes. Galera, deixa nos comentários aí, será que o Fluminense vai conseguir chegar à final do Mundial de Clubes? Deixa nos comentários o palpite de vocês. Não esqueça também, né, galera, deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações.